Olá, meus queridos amigos. Uma alegria muito grande estar novamente aqui neste canal para conversarmos sobre o Evangelho de Jesus. Meu nome é Sueli e vamos conversar hoje sobre o capítulo 5 ainda. Bem-aventurados os aflitos. Então vamos deixar de lado as nossas aflições, vamos respirar fundo, buscar a doce presença de Jesus, elevar o nosso pensamento, pedir a Ele que nos ampare, nos guarde nesse instante, nos acolha no seu amor. Vamos rogar a presença dos bons espíritos, nossos mentores, respirar e nos colocar em posição de tranquilidade, de paz e de harmonia. Se conosco, Senhor Jesus, bons espíritos, nos ampare nesses momentos de reflexão, que assim seja. Meus queridos amigos, estamos no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. O nosso item hoje é o item 21, perda de pessoas amadas, mortes prematuras. A mensagem é de um ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, mensagem de 1863, do espírito Sanson. Nessa mensagem, ele nos chama a atenção para a nossa postura diante da morte. Não é um tema muito fácil de ser falado. Muitas vezes nós evitamos até de pensar na morte, mas a única certeza que nós temos é que nós um dia vamos desencarnar. Nós vamos voltar para a nossa pátria espiritual. Então vamos falar sobre perda de pessoas queridas, nosso primeiro tópico. O nosso sentimento, e às vezes o sentimento da maioria das pessoas, quando se depara com a morte, com o desencarne de alguém muito jovem, e nós mesmos provavelmente já tivemos esse tipo de comentário. Nossa, mas foi tão jovem, tinha a vida toda pela frente. Nossa, mas por quê? E muitas vezes nós ouvimos, né, ou já passou esse pensamento pela nossa cabeça, de uma certa injustiça de Deus. Ora, por que Deus fez isso? Tirou o filho de uma mãe, um filho numa tenra idade. Então a morte de crianças, adolescentes ou jovens, deixando pais, tios, né, são as que mais chocam, ou seja, por doença, por um acidente. Tanto que nós temos aquele filme As Mães de Chico, em que os jovens que desencarnaram cedo vieram trazer o consolo para suas mães, dizendo as seguintes mensagens: a vida continua. Então, num primeiro momento, impacta a nós a morte de pessoas jovens. E aí o comentário tinha a vida inteira pela frente. Mas, na verdade, é um comentário equivocado, porque é um comentário quando nós analisamos somente essa vida aqui, como se fosse a única. Muitas vezes nós agimos como se essa fosse a única vida. Mas a vida é eterna. E essas pessoas que desencarnaram antes de nós, pessoas queridas, ou pessoas muito jovens e queridas também, elas cumpriram o seu tempo de viver nesse planeta, por hora. Retornam à pátria espiritual. E, meus queridos, todos aqueles que retornam, eles são amparados por Deus. Por quê? Porque Deus é Pai. E nenhum pai quer ver o seu filho sofrer. Nossa, mas se Deus não quer ver o seu filho sofrer, por que Ele nos separa das pessoas amadas, muitas vezes tão cedo?
mas é que nós vemos só de uma perspectiva de vida terrena e corporal. Deus enxerga de uma perspectiva maior. Ele não pensa no nosso desenvolvimento material, do progresso material, que tinha muita vida pela frente, porque a vida é eterna. Mas todos os acontecimentos que estão à nossa volta, eles são com um fim, eles acontecem com um fim objetivo, com o objetivo de fazer com que nós possamos desenvolver as nossas habilidades espirituais. Precisamos desenvolver a nossa fé, no sentido de que nós não perdemos as pessoas amadas que desencarnaram. Elas estão numa dimensão diferente, sem o peso do corpo físico. Mas que elas continuam vivas e continuam sendo amparadas por Deus. Então, não é perda de pessoas, é separação momentânea. Pois muito bem. Mas mesmo essa separação momentânea, ela dói. Não dói? Dói. Dói muito. Quem já perdeu alguém muito querido, dói demais. E essa dor nós não podemos diminuir ou não lhe dar a devida importância, mesmo sendo espíritas. Muitas vezes vemos, nossa, mas é espírita, e por que fez aquele chororô, por que chorou tanto pela perda, porque não consegue se restabelecer pela perda do ente querido? Meus amigos, sejamos misericordiosos. A dor da perda, ela é comum a todas as pessoas. É comum, é a mesma dor para o ateu, para o evangélico, para o católico, para o espírita, para o budista, para o teosofista, para o hinduísta. Porque a dor, ela é inerente a essa sensação de separação. Então dói. E dói porque nós temos afinidade, porque nós temos afetividade com aquela pessoa. Existe um afeto que nos liga, existe amor. Então, dói, o afastamento dói. Então, não sejamos nós que vamos diminuir a dor das pessoas. Vamos, ao contrário, acolher. Ao invés de comentarmos, nossa, mas você não é espírita, tem que ultrapassar isso, tem que seguir adiante. Vamos acolher. Vamos consolar, vamos entender a dor do outro e dar suporte para o outro passar pela fase do luto. Que a fase do luto nos primeiros momentos é a mais dolorosa. A falta dentro da casa, os pequenos objetos, a voz, o riso, a companhia, tudo dói. Então, nesses primeiros momentos que a pessoa está em luto, sejamos nós que vamos levar a consolação. Nós não seguimos a doutrina do Consolador prometido. E por que nós vamos atacar as pessoas que estão no desespero ou no sofrimento pela perda do ente querido? Não, vamos oferecer o nosso ombro amigo, as nossas palavras de conforto. Muitas vezes não é nem palavra, é um ombro, é o acolher. Mas nós, quando passamos por essa situação, todos nós vamos sentir essa dor. Mas a postura, passados os primeiros momentos do luto, é no sentido de a saudade vai doer? Vai, durante muito tempo. Mas quando vier aquela saudade dolorida, aquela coisa, aquela vontade de chorar, vamos respirar fundo e lembrar dos momentos bons que passamos com essas pessoas, da alegria que ela nos trouxe, do amor, do carinho. Vamos nos lembrar dos momentos bons e mandar nossas vibrações de amor e rogar a Deus que esteja abençoando o nosso ente querido onde quer que ele esteja. Porque, meus amigos, em algum momento nessa nossa vida eterna, nós vamos nos reencontrar.
Nós vamos voltar a trocar as vibrações de amor, de carinho. Porque Deus não é um Deus de castigo, Ele é o Deus do amor. Mas assim como um pai que educa, Deus é extremamente justo e bom. Por exemplo, nós quando temos nossos filhos pequenos, quando são bebês, o que nós fazemos? Nós amamentamos, nós fazemos a papinha para ser mais fácil de deglutir, nós trocamos a fralda, nós damos banho. Mas esse ser humano vai crescendo e vai desenvolvendo, não é? Ele vai tendo autonomia e liberdade, primeiro física, depois intelectual, emocional. E a partir do momento que os nossos filhos vão crescendo, nós vamos entregando maiores responsabilidades, não é assim? Dá dó de acordar um bebezinho para sair da cama às 6 horas da manhã, mas ele é tão bebê, é tão quentinho. Mas quando é um adolescente de 15 anos que precisa ir para a escola, a gente tem dó também, mas a gente vai lá e diz assim, não, é necessário, precisa acordar para ir para a escola, não é assim? Deus também faz isso conosco. Muitas vezes, essas separações, esses percalços, são necessários para o nosso crescimento. Que nós só vamos compreender muito mais tarde, quando tivermos uma visão mais ampla do nosso progresso espiritual. Mas essa compreensão muitas vezes não vem aqui, quando estamos encarnados com o peso do corpo físico. Todos nós temos um tempo definido para estarmos nessa encarnação. Todos nós viemos com uma espécie de combustível, um tanque de combustível, né? Como um carro que uns cabem 70 litros, outros cabem, 50, outros cabem tantos litros para a nossa trajetória nessa vida. Mas vai depender do quê? Se nós vamos fazer a manutenção no carro, se nós não vamos colocar óleo inferior, que tipo de alimentação nós vamos dar ali para aquele veículo. Não é assim? Então, assim é o nosso corpo físico. Nós precisamos o quê? Nós viemos com um tempo, uma certa quantidade de combustível aqui, de fluido vital. Então, cabe a nós zelar por esse corpo, tratar com respeito, com educação, com alimentação saudável, com exercício, com pensamentos saudáveis, para que ele prossiga, para que possamos cumprir até o último dia do nosso prazo. Para que nós não venhamos antecipar a nossa ida para a espiritualidade. O corpo também é importante, mas precisamos entender que corpo e espírito são importantes, ambos são importantes. E nós temos um prazo definido, necessário para o nosso aprendizado nessa etapa reencarnatória. E quando esse prazo se finda, as nossas células do corpo, por um motivo ou por outro, elas se desintegram e vão voltar para onde elas vieram. Daí a expressão, do pó vieste, para o pó voltará. Ou seja, o corpo material veio do pó e depois ele volta. O espírito é imortal e ele tem o universo inteiro para vivenciar suas experiências, a fim de que, galgando degrau em degrau, seguindo as leis divinas que valem para todo o universo, nós possamos chegar numa felicidade relativa através da evolução espiritual. Quando Jesus veio ao mundo, ele veio com uma missão importante. Lógico, trazer os seus ensinamentos, nos mostrar que existe um Pai de bondade e justiça, que Ele quer o bem dos seus filhos, mas Ele veio também provar a existência da vida após a morte. Foi por isso que a morte na cruz foi tão impactante e a sua aparição depois de 40 dias para os seus apóstolos. Ele veio provar que existe vida depois da morte.
baseado nessa verdade incomensurável. Nós precisamos guardar a nossa fé, no sentido de que as pessoas que nós amamos, que partirem antes de nós, estarão sendo amparadas por esse Pai amoroso, de bondade e de justiça, que só quer o bem do seu filho, mas ele quer que seu filho cresça, que ele aprenda, que ele se torne um espírito consciente das suas virtudes, das suas habilidades. E muitas vezes, para fazer com que nós aprendamos, é preciso nos contrariar, não é? Porque nós estamos aqui na Terra, muitas vezes, pensando no sucesso material, no que nós vamos ter no futuro, no que nós vamos guardar de bens. Tudo isso é válido porque estamos vivendo a vida material, mas não é o único objetivo da nossa encarnação aqui. Nós precisamos entender que tudo que nos contraria, né, tudo que o Pai não nos dá, aquilo, né, nós parecemos crianças pedindo, fazendo vários pedidos que não seriam benéficos para nós. E aí Deus nega mesmo, né? Meus filhos, quando eram pequenos, queriam comer doce antes da refeição. E eu dizia, não, porque eu não creio que seria melhor para você. E eu quero o seu bem. Então eu vou te dizer não. Então Deus muitas vezes nos diz não para os nossos pedidos, porque Ele entende que aquilo não é para o nosso bem. E tudo que nós atraímos decorre do nosso merecimento e da nossa vibração, né? Em que vibração nós estamos transitando e o que nós estamos atraindo. Então, quando nós nos depararmos com uma pessoa em luto, sejamos aqueles que abraça, que leva consolação, sendo espírito ou não, acreditando ou não em vida após a morte. Sejamos aquele que dá o ombro e não critica. Mas sejamos aquele que leva palavras de ânimo no momento certo, né? Porque somos todos irmãos, estamos todos mergulhados no amor de Deus. Quando as naves espaciais, os foguetes, né, que estão em órbita e filmam todo o universo, as galáxias, nós descobrimos que não existe nada, que Deus não está sentado num trono em cima, porque isso é metafórico. Deus está em todo o lugar. E André Luiz nos coloca, se eu não me engano, em Evolução em Dois Mundos, de que nós somos como peixes mergulhados no oceano. E o oceano é o amor de Deus. Basta que a gente tenha conexão com esse amor para poder receber. Então nós nunca, meus queridos, nunca estaremos desamparados. Os nossos entes queridos que se foram antes de nós, as nossas perdas de pessoas em tenra idade, prematuras, a nosso ver, elas voltaram para os braços do Pai, estão caminhando, fazendo a sua caminhada evolutiva, e o nosso pensamento deve ser sempre assim: um dia nós vamos nos encontrar, sinto muito a sua falta, eu te amo muito, obrigado por você ter feito parte da minha vida, e um dia nós vamos nos encontrar e nos abraçar. É essa a sensação que deve ser trazida ao nosso coração, para que tenhamos forças de seguir a nossa jornada também com alegria, com fé e com esperança. Por isso que a doutrina espírita é o consolador prometido, porque não vai tirar a dor do luto. Essa dor é inerente à perda, ao nosso afastamento dos nossos queridos. Mas vai trazer a consolação de saber, é um até breve, não é o fim, não é um adeus, é um até logo, né? Que logo, logo estaremos nós mergulhados ainda no amor de Deus, mas juntos com os nossos entes queridos, com a sensação, esperemos, de missão cumprida aqui nessa encarnação. Então façamos o nosso melhor e elevemos sempre
bons pensamentos, boas vibrações para aqueles que nos antecederam na jornada da vida. Que Jesus nos abençoe e que tenhamos uma semana maravilhosa.